Boa tarde. Hoje o nosso evangelho fala a respeito da indulgência. O que a indulgência nos diz? O que a indulgência nos facilita? Não se usa muito o termo indulgência. Não se fala em indulgência. Pode até falar em beneficência, mas não se fala em indulgência. Se fala em caridade, mas não se fala em indulgência. Então se perdeu o hábito de sentir pelo outro o processo da sua dor. Isso é indulgência. Quando eu, na minha dor, me fecho, quando eu, na minha dor, me cerceio, quando eu, na minha dor, me torno ignorante, eu falho com a minha própria indulgência. Eu esqueço que a minha dor está ultrapassando o meu psicológico, a minha filosofia, a minha fé. Está ultrapassando as minhas forças. Existem dores psicológicas. Aqui ele apaga, eu acho. Existem dores psicológicas que maltratam de tal forma, e nós hoje sabemos que são as dores da alma, são as dores que nos felicitam, não, mas que nos marcam. Nem toda dor psicológica nós notamos. Nem toda dor psicológica nós dizemos estou sofrendo. Mas toda dor psicológica cria um trauma. Então, quando a gente fala de traumas da infância, nem sempre é uma surra, nem sempre é um castigo. O trauma da infância pode ser a negação de um pedaço de bolo. O trauma da infância pode ser a negação de um presente de aniversário. Então, nós, muitas vezes, esquecemos o que é traumatizar-se. Então, pequenas ou grandes facetas do dia a dia de vocês machuca, endurece, faz criar, não vou dizer uma casca, mas uma camada. Para nem todo trauma há uma dor, mas para toda dor há uma casquinha. Como vocês dizem, quando vocês caem, ralam, se cortam, ela demora a cicatrizar. Se é um trauma, ela não cicatriza. E é nisso que vocês muitas vezes esquecem. É a soma dos traumas que pioram as cicatrizes. Então, as subsequentes problemáticas, seja no trato de infância, como eu coloquei, um pedaço de bolo. Aí depois, você é gordinha, melhor não comer. E vai somando o trauma. Vai aumentando a necessidade que você tem de ser aceito com a fome, ou a necessidade, ou o gosto que você tenha. O não comer. Vamos passar para o outro lado. Porque é tão fácil dizer, mas todo mundo come. Não. Sempre tem um cristão que não come. Por que ele não come? Se vocês observarem, o familiar come. Mas por que ele não come? Há sempre uma situação que faz com que aquele estar em conjunto enquanto todos comem não me é agradável. Ou eu me sinto responsável, ou eu me sinto deixado de lado. Enfim, alguma coisa me traumatiza. Então, tudo, quando nós falamos a vocês das necessidades de autoconhecimento, passam por isso também. Então, esse ano nós vamos tocar em muitas feridas. Nós vamos abrir muitas chagas.
para fazer com que seus espíritos, e eu estou falando de espíritos, se reiniciem, se reciclem, se tornem mais fortalecidos. Por quê? Porque vocês estão, e nós notamos, fragilizados, muito, muito. É seríssima a fragilidade emocional de vocês. A física não me cabe, mas a gente nota a fragilidade física também. Mas a emocional, a psicológica, gente, vocês, esse ano, a gente fez um levantamento e eu acho que vocês nem na pandemia estiveram tão fragilizados. Talvez não por problemas físicos, mas por problemas da própria sociedade, do momento que a sociedade passa, ou do momento financeiro que cada um passa, ou até da saúde que cada um passa. Mas nós notamos, na anamnese que foi feita durante esse período que vocês estiveram afastados, foi impressionante o ressurgimento de antigas cicatrizes, de antigos traumas, de antigos problemas, e uma demonstração de não saber lidar com eles. E isso nos preocupa. Por quê? Porque lidar com os seus próprios problemas tem que ser o primeiro entendimento da fé. Porque se eu tenho fé, eu sei lidar com as minhas problemáticas. Eu não estou dizendo que não vai ficar nervoso, não estou dizendo que não fique ansioso. Não. Isso é natural. Mas vocês estão interiorizando ainda mais. Se machucando ainda mais. Se cobrando ainda mais. Se penitenciando está gritante. Nós, da equipe psicológica mariana, nós somos psicólogos marianos. Nós vamos trabalhar com vocês. Somos nós que vamos trabalhar com vocês. Nós vamos trabalhar numa questão psicológica espiritual. Vamos explicar qual é a diferença. Irmão Juan e sua equipe do irmão Iverson, né, que hoje é do Juan, trabalha com vocês o psicológico desta encarnação. Então, é desta encarnação o problema da Vivi, por exemplo, né? Solucionado hoje com galhardia. Extraordinário. É um problema desta encarnação. Mas o que esse problema abriu? Problemas de outras encarnações. Por isso, para ela, dói tanto. Por isso, mexe com ela da forma que mexe. Então, nós, marianos, não temos nome, nós temos só marianos. Nós não gostamos de identificação por força das circunstâncias, das muitas vibrações, sobrenomes. Nós vamos trabalhar com vocês psicologicamente, durante o sono, é claro, mas os problemas de cunho do espírito. Então, traumas que vocês agora estão vendo aflorar em vocês, como esse que eu coloquei da Vivi, serão trabalhados porque eles vêm dessa formação espiritual. Não é essa única vivência dela com esse tipo de ação. Então, isso traz a ela uma lembrança espiritual que a força a dores, a problemas de saúde, a problemas de dentes nesta encarnação. E ela não precisaria passar dessa forma. Ela poderia ter suplantado de uma forma melhor, mas é aquilo que a gente sempre diz a vocês. A espiritualidade superior do SOS sempre esclarece.
Se você se permitir se achar errada ou não merecedora do atendimento, você vai sucumbir. Então, vocês têm que ser os primeiros defensores de vocês mesmos. O problema é o outro que errou, o outro que tem as suas problemáticas. Eu sou vítima, eu não preciso sofrer. Mas vocês não entram nessa. Como diz o irmão Alfredo, vocês não aprenderam a se amar. Então, vamos aprender. Então, durante este ano, e é por isso que eu estou aqui falando ao Facebook, porque alguns dos nossos médiuns e atendimentos, né, os nossos pacientes, como vocês chamam, serão atendidos também da mesma forma. Pessoas como a Cleide, né, que não está aqui, Leni será atendida, Simone, com certeza, mas aquelas pessoas de nosso conhecimento, médiuns antigos também, que têm nosso carinho e que nós sabemos da necessidade de atendimento, até porque deixaram de ser médiuns. E aí é o primeiro trauma, o primeiro problema. Quem sabe aprendam a enfrentar melhor as suas sensibilidades. Então, por isso, estou aqui hoje. Sigo dizendo, o tratamento é prolongado. Vocês vão acordar, muitas vezes, com lembranças, porque nós precisamos do raciocínio. Não da dor, não da tristeza, não do desespero, mas do raciocínio. Aí entra, calma lá, eu lembrei disso, isso está me incomodando, eu tenho que pensar. O que foi que o Mariano falou? Que eu tenho que raciocinar a respeito. E, principalmente, entender que eu não mereço a dor. Eu não sou culpado. Eu sei que não é para falar não, mas é um vício difícil de perder-se. Uhum. Na psicologia, a gente usa muito o não, infelizmente. Mas vamos aprender o perdão. Vamos trabalhar a filosofia. Vamos trabalhar a nossa fé em Jesus. Nas suas palavras, nos seus ensinamentos, no seu exemplo. Mesmo aqueles que têm uma visão diferenciada da passagem de Jesus. Só a presença dele modificou o mundo. Fiquem em paz. Até qualquer dia voltarei para dar mais alguma instrução.